Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Em meio a uma verdadeira tragédia, com mais de 110 mil mortes no Brasil, a esperança recai sobre a eficácia de uma vacina que possa trazer uma verdadeira normalidade para o mundo e conter o avanço da Covid-19. Porto Alegre está na rota de testes de uma destas vacinas. Para sabermos mais detalhes, eu converso agora com o chefe de infectologia do Hospital São Lucas da PUC e líder do estudo aqui na capital gaúcha, o médico Fabiano Ramos. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara para tratarmos sobre esse tema tão importante e de trazermos esperança nesse estudo que está sendo feito aqui na capital. Obrigado pela presença, doutor. Olá, Clayton, obrigado pelo convite. Doutor, como é que está a vacina chinesa que está sendo testada aqui na capital gaúcha, né? Gostaria que o senhor falasse inicialmente para os nossos telespectadores como é que está sendo feito esse trabalho, né? Os testes, as aplicações tiveram início no começo do mês. Em que momento nós estamos agora neste estudo sendo realizado aqui na cidade, doutor? Bom, então é uma parceria entre a Sinovac, essa empresa chinesa, e o Instituto Butantan. Nós somos um dos 12 centros a participar do estudo aqui no Brasil. Iniciamos no dia 8 de agosto e nesse início foram 10 participantes incluídos. Aí o estudo, ele naturalmente ele é avaliado, então esses 10 primeiros participantes e toda a logística que se deu para essas primeiras inclusões, para que depois novos participantes possam então serem incluídos e depois, em princípio, não parar mais o estudo. Nós retornamos então na última quinta-feira e até o momento nós temos 75 pessoas incluídas no estudo até o momento. A previsão é que a gente consiga incluir em torno de 850 pessoas. E são voluntários, doutor, são da área da saúde, né, que estão na linha de frente, né, para fazer as aplicações, em quem estão sendo feitas essas aplicações, né, doutor? Isso, esse estudo prevê os voluntários sendo profissionais da área da saúde e especificamente profissionais que estão atendendo pacientes com Covid, né? De preferência, pessoas que estão na linha de frente, mas também pessoas que estão atendendo em hospitais ou instituições que atendam pessoas com Covid, porque hoje a gente sabe também que muitos desses profissionais são remanejados dentro das instituições pela própria falta de pessoas, né, ou muitos que ficam doentes, então outras pessoas vão assumindo o lugar. Então, a preferência é para essas pessoas que estão trabalhando diretamente aí no atendimento de Covid. Só para a gente entender um pouquinho também, doutor, dessa metodologia, né? São dois grupos, né? Um é aplicado a vacina propriamente dita, né? E outro o placebo, né? Para fazer esse comparativo dentro desse período que ela está sendo proposto, né? Para obter os primeiros resultados, é isso, né? Isso, é um estudo duplo cego, randomizado, controlado com placebo. Então, ou seja, toda a população, e por isso são profissionais que estão se expondo ao vírus, são profissionais, é um grupo de pessoas, é um grupo quase que homogêneo, digamos assim, no sentido de exposição. Então, a gente vacina metade com placebo e a outra metade recebe a vacina, então, com a fórmula ativa, né, digamos assim. E por todos estarem se expondo ao vírus, atendendo pacientes com Covid, a gente compara, né, se a vacina protegeu mais do que o grupo que recebeu placebo. Então, esse é um objetivo. Claro que ter essas pessoas que estão se expondo nesse momento também foi uma questão primordial do estudo para que a gente possa ter resultados mais rápidos possíveis, né? Porque se a gente fosse
vacinar a população em geral, a maioria das pessoas não vai estar se expondo e esses resultados eles podem demorar para chegar. Doutor, quando o senhor fala em termos os resultados mais rápido possível, a gente ter esses resultados, o senhor estipula ou projeta que prazo, a gente trabalha com que prazo, né, para que a gente possa ter, nesses que foi aplicado a vacina efetivamente, a gente ter os resultados de que sim, a vacina funciona, a vacina foi efetiva e produziu os anticorpos necessários? Bom, a gente está trabalhando com uma possibilidade de 2 meses de inclusão dessas pessoas no estudo, né? É possível que, dependendo dos resultados sendo analisados, quase que em tempo real, esses números possam mudar, ou esse prazo de inclusão ele possa eventualmente até ser menor. E, segundo o Instituto Butantan, a ideia é que a gente possa ter os primeiros resultados no início de dezembro, para que essa vacina chegue para a população o mais rápido possível. Sendo otimista, doutor, e talvez essa pergunta, né, que todos se façam neste momento, né, em meio a essa situação complicada que a gente vive, né, dessa verdadeira tragédia aqui no país e no mundo inteiro, evidentemente, para a população em massa, né, a vacinação em massa da população, né, o que se trabalha com prazo? Sei que é muito complicado, né, a gente poder dar um prazo, enfim, tem várias questões que precisam ser analisadas efetivamente, mas o que a gente trabalha, assim, até para tentar ter um horizonte, doutor, de uma vacinação efetiva para a população? Bom, a gente está trabalhando com esse prazo de, no início de dezembro, ter as primeiras avaliações. Tendo esses dados no início de dezembro, aí a gente depende da Anvisa, né, e dos órgãos competentes brasileiros para liberação da vacina, né, assim como acontece com qualquer medicação. Existem regras bastante rígidas para que essa medicação, para que a vacina ela chegue para a população. A gente sabe que a Sinovac já tem um contrato com o Instituto Butantan e que serão produzidas agora, ao longo desses últimos meses do ano, 60 milhões de doses, para que quando a vacina seja aprovada pela Anvisa, essas doses já possam chegar o mais rápido possível para o Brasil e para a população, consequentemente. Certo. Doutor, claro, evidentemente o senhor está focado no estudo dessa vacina, né, da vacina chinesa. O que o senhor poderia também falar, né, se é possível, né, das demais, por exemplo, da vacina de Oxford, e também tem se falado também da vacina russa, né? O que o senhor teria de diferencial nessas vacinas? Também teriam a de Oxford também na fase 3, né, de testes, né? Na verdade, são mais de 160 vacinas atualmente sendo produzidas. Se eu não me engano, tem 19 ou 20 que já estão na fase clínica de avaliação, né? E especificamente a vacina de Oxford já mostrou muitos bons resultados nas fases iniciais, resultados até muito parecidos com a vacina então produzida pelo Butantan e agora em teste também aqui em Porto Alegre. Inclusive, as equipes, existe uma cooperação entre as equipes do Butantan e a equipe que está testando a vacina de Oxford aqui no Brasil, que é da Unifesp, né? Até existe uma informação divulgada pela própria mídia que o Instituto Butantan pode produzir a vacina de Oxford quando ela vir para o Brasil, né? E o que eu sempre comento é que, na verdade, se a gente tiver 2, 3 ou mais vacinas, né, Melhor. o que importa é que a gente possa exatamente trazer uma vacina para proteção da população e para que a gente consiga aí trazer a nossa normalidade da vida para o mais precoce possível, né? Se é que isso é viável nesse momento. Quanto à vacina russa, os dados são muito iniciais, que a gente sabe, né? Praticamente a gente conhece o que a mídia está
divulgando, né? E a gente espera que, se realmente é uma vacina segura, com uma boa proteção, que os estudos possam seguir os trâmites naturais da ciência aí, preconizados pela ciência, para que também possa chegar para a população mais uma vacina aí com uma proteção e segurança adequada. Uhum. Perfeito. Doutor, a gente está encaminhando para o final também da nossa entrevista aqui no Jornal da Câmara, mas eu gostaria que o senhor também reforçasse o alerta, né, já que enquanto os médicos trabalham especificamente na testagem, no estudo dessas vacinas, né, enquanto a gente não tem efetivamente uma vacina, e que a gente espera que ela chegue o mais breve possível, assim como o senhor colocou, gostaria que o senhor reforçasse o papel da população e o papel de cada um nesse processo até termos, né, efetivamente um remédio, né, para conter a Covid-19. Digo, do ponto de vista de evitar aglomerações, o uso correto da máscara, né, enfim, se proteger efetivamente com a higienização correta das mãos. Queria que o senhor reforçasse esse alerta, doutor, para a população. Eu acho que isso é importante, né, Clayton, que assim, a população mundial nunca viveu um momento como esse, né, e realmente está na mão, né, e na consciência, tem que estar na consciência de cada um, que o papel de cada um é importante para que a gente consiga conter esse vírus e diminuir os casos de doença, as internações e, consequentemente, as mortes. Às vezes é muito difícil para as pessoas que não estão vivendo na área da saúde entender o que está acontecendo, né? Mas a gente que está vivendo diariamente esses casos dentro dos hospitais, né, a gente sabe que a única medida de conter ainda é o distanciamento, né, é evitar essas aglomerações para que a gente evite realmente de perder pessoas queridas, né, pessoas que acabam chegando por um vírus e que a gente não consegue mantê-las literalmente vivas, né? Porque até o momento não existe um tratamento efetivo. Muito se fala no tratamento precoce, né? Mas muitos dos pacientes que têm internado no hospital já vêm usando o tratamento e, na prática, o que acontece parece que esses tratamentos não funcionam, assim como os estudos têm demonstrado também, né? Então, tem que ter a consciência, cada um, que o seu papel é fundamental para evitar essa transmissão e evitar as mortes que ainda podem acontecer. Doutor, muito rapidamente também, para a gente encerrar aqui, a gente já tem acompanhado pelos números, né, divulgados aí, que especificamente aqui no Rio Grande do Sul temos chegado a um declínio até uma estabilização, né? Que momento que o senhor avalia que estamos aqui na evolução da Covid no Estado, tendo em vista, né, esse trabalho que os profissionais de saúde têm aí da linha de frente e a concepção de como como está efetivamente o sistema, né, do ponto de vista da proximidade da lotação, aproximadamente do seu limite de recebimento de pacientes em UTIs, enfim. Em que momento nós estamos nesse processo de evolução da doença aqui no Estado, doutor? Essa é uma pergunta muito difícil, né, Clayton, de responder. O que a gente sabe é que a gente tem mantido um platô bastante alto de casos apesar dessa estabilização, e que a gente está no momento de maior número de pacientes em UTI no estado, né? A gente espera, obviamente, que esses casos comecem a diminuir, mas também a gente vê a circulação maior, as aglomerações acontecendo, né? E na prática a gente não consegue ver até o momento uma redução desses casos de internação, né? E pelo contrário, as UTIs cada vez mais lotadas e os pacientes permanecendo por um tempo maior nas UTIs, né? O que a gente já sabia que iria acontecer. Em relação à saturação, isso é uma pergunta complicada porque a gente nunca sabe
qual que é a capacidade que o sistema tem, e eu acredito que o próprio governo tenha esses dados mais claros e se baseie nesses dados para as medidas de contenção públicas, né? Porque a gente vê muitos hospitais aumentando leitos, né? Baseados em contratos com a Secretaria Municipal ou até estadual de saúde. Então, essa capacidade hoje que a gente tem é uma capacidade que ela parece ser bastante restrita, mas a gente não sabe o quanto ainda esses hospitais têm a possibilidade de aumentar o número de leitos, e a gente, obviamente, acredita e espera que isso tenha sido contabilizado aí nas medidas que o governo tem proposto. Tá certo. Eu conversei aqui no Jornal da Câmara com o chefe de infectologia do Hospital São Lucas da PUC e líder do estudo da testagem das vacinas aqui na capital gaúcha, o médico Fabiano Ramos. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Câmara. Todo o nosso respeito e aplauso a todos os profissionais da área da saúde e a torcida, né? Porque o sucesso dos senhores, né, e o trabalho dos senhores nos traz esperança, né, e alento para que a gente possa voltar, né? Falei na abertura uma normalidade, né? Quiçá ou se fala em novo normal, né, mas quiçá uma convivência um pouco melhor, né, daqui para frente, a gente tendo achado, né, a vacina e a eficácia da vacina para conter a Covid-19. Muito obrigado, doutor, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho e sucesso para os senhores. Obrigado, Clayton, obrigado pela oportunidade, espero que em pouco tempo a gente possa estar retornando a conversar para falar dos dados aí, talvez da expectativa de chegada da vacina propriamente dita para a população. Tá certo, muito obrigado, doutor. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais para acompanhar o trabalho e a programação da TV Câmara. Grande abraço e até o próximo programa.